Hello everyone, welcome to the Ponto de Virada. Hoje, mergulhamos no momento em que a resistência negra se transformou em uma explosão de arte, intelecto e revolução cultural. Viajamos para Nova York da década de 1920, o Harlem Renaissance. Este não é apenas um capítulo de cultura, é a fundação da autoafirmação. Em meio à segregação e à grande imigração que levou milhões de afro-americanos do sul rural para o norte urbano, o Harlem se consolidou como um santuário, transformando a dor da diáspora e a busca por um futuro na mais sofisticada expressão cultural do século. Intelectuais defendiam o duplo conhecimento, a necessidade de ser americano e, ao mesmo tempo, ser negro, sem que um anule o outro. A arte se torna aqui a arma para redefinir a identidade, provando a excelência negra e quebrando o estereótipo do sul. Nossa repórter Alice Hastings está no coração dessa efervescência. Alice, qual é o ritmo do Harlem hoje? Thank you, Julia. Estamos no coração do Harlem. O pulso dessa nova cultura é o jazz. É a primeira forma de arte negra a se globalizar e a desafiar as estruturas de composição. Para falar sobre essa revolução sonora, estamos com Marcus Duke Riley. Duke, um dos mestres da improvisação e uma das vozes que definem essa era. Duke, o jazz nasceu do blues, dos espirituais e dos ritmos africanos. O que essa forma de arte baseada na improvisação significa para o povo negro no Harlem, neste momento de tantas redescobertas? Significa a nossa declaração da independência, né? A independência sonora, completa. E o jazz é a única música da América que não deve nada à estrutura europeia. É pura invenção, pura improvisação, é pura liberdade. E na sua vida era roteirizada pelo medo, né? Aqui no palco a gente pode ser quem a gente quiser. A gente pega a dor da sua avó, por exemplo, a esperança da grande imitação, a batida de New Orleans e coloca tudo no trompete, sem notas escritas. Isso, pra mim, é poder. A gente está mostrando ao mundo. Vocês nos escravizaram, mas não podem roubar nosso ritmo. Vocês não podem roubar o nosso gênio criativo. Nos clubes, mesmo a segregação na plateia, a gente é que dita o ritmo da América, sabe? A nossa música é a afirmação mais alta e vibrante também de quem somos e de que a gente não cabe mais nas caixas que eles nos colocaram. O Cotton Club e outros lugares são frequentados por brancos ricos que vêm consumir essa cultura preta, mas que mantém a segregação fora daqui. Como vocês lidam com esse tipo de hipocrisia? Hipocrisia, sim, de fato. É hipocrisia americana. É hipocrisia americana no seu ponto mais vulnerável, né? Eles querem a nossa arte, mas só que ao mesmo tempo, não a nossa humanidade. Mas isso é um erro deles, não nosso. A gente entende que o jazz é a ponte que eles têm que atravessar para entender a alma preta. E a cada solo, a gente não se liberta como exige o tal do reconhecimento, digamos assim. Então a gente força eles a nos respeitar, primeiro pela música, e depois a gente vai atrás do resto. E é a nossa maneira de lutar ter smoking, né? Mostrando que nossos essenciais para o futuro cultural deste país, sabe, entendeu? A música é frequentemente uma expressão da comunidade, da construção da identidade. De que forma os clubes, salões de dança do Harlem funcionavam justamente como esses espaços de segurança e de reafirmação, construção dessa identidade, longe do olhar opressor da sociedade branca. A sociedade branca, né? Os clubes são nossos templos noturnos. E dentro do Cotton Club não importa o que está acontecendo lá fora, né? Eles são um santuário, um espaço onde podemos nos expressar, digamos assim, bem plenamente, com dignidade e alegria. Funcionam como laboratórios sociais, sabe? Onde a nova negritude pode ser testada e celebrada também por nós mesmos, reforçando os laços comunitários que também são essenciais para a resistência diária.
onde a irmandade se transforma em um ritmo, na verdade. O blues era mais direto sobre esse sofrimento do povo preto, enquanto o jazz, e especialmente o swing, parece mais exuberante e até um pouco otimista. Essa mudança de tom reflete uma esperança real de melhoria social na década de 20, ou é apenas uma forma de escapar da realidade e de todo esse sofrimento e segregação? Olha, eu te respondo com precisão. É uma esperança ativa. O blues é o elemento, mas o jazz é a prova de que você superou o lamento, na verdade, né? O jazz é o otimismo de quem migrou para o norte, acreditando na promessa de liberdade, né? É a música que diz: o sofrimento existe, mas nós somos maiores que eles. Não é fuga, na verdade. É uma proclamação de vitalidade. O jazz é uma forma de dizer: a vida é sim dura, mas a nossa capacidade de alegria é muito mais forte do que qualquer lei de segregação. E muitos críticos brancos tentaram definir o jazz como primitivo ou selvagem por causa de sua liberdade rítmica. Como os músicos negros respondiam a toda essa crítica que tentava negar toda a sofisticação intelectual dessa arte? Respondemos com complexidade, inclusive, né? O que eles chamam de primitivo, nós chamamos de síncope e polirritmia. Não é desordem, é uma ordem mais complexa, baseada em tradições africanas, sabe? A cada nota que a gente toca, estamos refutando a ideia de que a nossa arte é simples ou ocidental. É necessário um gênio para poder, inclusive, improvisar em uma escala, e a improvisação é o que separa o nosso jazz da música deles. Não nos importamos com o que eles rotulam, de fato. Nós sabemos o valor da nossa música. A música é um elemento de transição cultural, inclusive. De que maneira o jazz especificamente ajudou a solidificar essa ponte entre a experiência negra do Sul e a nova vida urbana do Norte? Olha, eu penso que o jazz é o nosso veículo de memória e também uma linguagem da migração, né? Ele carrega os ecos do campo, o ritmo das igrejas do Sul, mas os acelera e os sofistica para o ritmo da cidade. O jazz conecta o filho do fazendeiro que veio para o Harlem, com a história da sua avó, que estava no Mississippi. É o elo cultural que nos impede de perder as nossas raízes enquanto a gente trata, né, a metrópole. Então, de fato, literalmente, o som da grande migração. Essa é realmente uma análise muito poderosa, Ju. O jazz é, de fato, o som da grande migração e também dessa busca pela autonomia. Nós agradecemos por você compartilhar a sua visão, a sua história sobre essa revolução rítmica. Se a música, como disse Zuck, é a nossa declaração de independência sonora, a palavra escrita é a nossa constituição cultural. É através do livro que a nova negritude se define, se documenta e exige ser levada a sério. Estamos agora com a poeta e contista Zora May Johnson. Zora, nomes como Langston Hughes, Claude Mackay e você mesma estão no centro de um movimento literário que celebra a vida negra. Por que a literatura é a arma mais vital desse renascimento? Porque o livro é o registro permanente da alma. Por séculos, fomos definidos pelo olhar branco. O negro como problema, como exótico. O renascimento do Harlem é um momento que a caneta é virada para dentro. Escrevemos sobre o nosso folclore, a nossa beleza, a nossa linguagem vernacular. Nosso objetivo não é convencer o branco de que somos humanos, é reafirmar para nós mesmos que somos humanos plenos e que somos dignos de nossa própria grande arte. Estamos, como disse Locke, nos movendo da simpatia para a autodeclaração. Estamos construindo um legado que não pode ser desmantelado por nós. Muitos críticos, inclusive os próprios negros, achavam que a literatura deveria se concentrar mais em protestos diretos contra a segregação e menos na vida cotidiana. Por que a celebração interna da vida negra é a sua forma de ativismo?
O racismo é a nossa circunstância, não a nossa essência. Se focamos apenas na crítica, permitimos que a opressão defina quem somos. Ao escrever sobre a alegria, o amor e a complexidade de nosso povo, nós criamos uma dignidade inexpugnável, que é anterior a qualquer lei. A arte da celebração é a prova de que somos seres humanos completos e profundos, e essa autodefinição é o ato mais político de todos. Estamos construindo um corpo de trabalho que será a prova de nossa excelência para todas as gerações futuras. Doutora Johnson, essa produção cultural tinha um impacto político e econômico real? Com certeza. O sucesso de nossos shows e a venda de nossos livros provaram que existia um mercado negro consumidor e produtor de riqueza e inteligência. Esse capital é a rede de ativistas intelectuais que se formou por aqui. Seriam os pilares para os movimentos de direitos civis futuros. O jazz e a poesia não são apenas arte, eles são um ensaio geral para a revolução política, pois criaram uma massa crítica de pessoas que não aceitavam mais a narrativa imposta. E o termo renascimento implica que houve uma morte anterior dessa cultura. Na sua opinião, o que o renascimento de Harlem ressuscitou ou mesmo recuperou na consciência negra que havia sido perdida após a escravidão? Recuperamos a voz própria e o direito à beleza. Após a escravidão e o terror do Sul, a identidade negra foi definida pelo trauma. O Renascimento recupera a capacidade de nos vermos como seres estéticos, artísticos e intelectuais. É o resgate da nossa história africana e a recusa em aceitar a narrativa de inferioridade. Recuperamos a crença em nossa própria agência cultural. A linguagem é central na sua obra. Por que foi tão importante para você e para outros escritores valorizar e utilizar esse dialeto e a linguagem vernácula em vez de aterem ao inglês formal aceito pela academia branca? Porque a linguagem vernácula é a verdade do nosso povo. O inglês formal é a língua do opressor. Ao usar o dialeto, nós não estamos apenas sendo autênticos, estamos fazendo uma declaração política de independência linguística. Estamos elevando a voz das pessoas comuns ao nível da literatura erudita. O diálogo e a oralidade contêm a filosofia e a sabedoria que não estão nos livros de Harvard. E qual foi o papel das mulheres nesse renascimento, no renascimento de Harlem? Elas enfrentavam não apenas o racismo, mas também o machismo dentro do próprio movimento. De que forma essas mulheres redefiniram o foco da literatura e da arte? O papel foi fundamental e subvalorizado. Nós, mulheres, enfrentamos a dupla opressão. Redefinimos o foco ao insistir que as questões de gênero e a experiência feminina negra eram centrais para a nossa luta, e não secundárias. Focamos nas relações internas, na família, na força da mulher negra. Obras femininas trouxeram uma profundidade emocional e uma crítica social que exigia igualdade, não apenas em relação ao branco, mas também em relação ao homem negro. Doutora, e na sua visão, qual é a responsabilidade do artista negro nesse contexto de segregação? É focar na arte pela arte ou na arte pelo povo? A responsabilidade é a arte pela natureza, pela humanidade plena. A beleza não é inimiga do ativismo. A melhor arte é aquela que eleva o espírito. Ao focar na excelência estética e na complexidade, o artista está automaticamente servindo ao povo, provando que merecemos o mesmo nível de consideração que qualquer outra raça. A arte de qualidade superior é em si um ato de resistência e a maior forma de ativismo. Muito obrigada, doutora. Do ritmo de Duke à pena de Zora May, o Harlem nos mostrou que a cultura é o prenúncio da política. O Harlem renascense não foi um luxo cultural, foi uma necessidade estratégica. A arte se tornou aqui o campo de batalha para a libertação mental, um passo crucial que antecedeu a luta legal e frontal. Ao financiar suas próprias editoras e teatros, essa geração construiu capital social e econômico que provocou que a busca pela igualdade era inegável e justa. Eles criaram o Novo Negro
consciente de sua história, orgulhoso de sua cultura e pronto para exigir seu lugar. A luta pela autonomia começou com a terra no Velho Oeste, passou pela mente e pela cultura aqui no Harlem, e agora precisa ir para as leis e as ruas. Os recursos intelectuais e o capital moral criado nessa década de 20 serão a força motriz para o que vem a seguir, o maior teste de resistência da história americana. Na próxima semana, a resistência se torna um movimento de massa. Vamos deixar o palco do Harlem e viajar para o Alabama, em 1955. Um simples não de uma mulher, seguido por 381 dias de pés no chão. Preparem-se para conhecer o verdadeiro poder da ação organizada e o nascimento de um líder global. Good night.